tarde a todos. Não sei, todos que me conhecem já aqui, né? Conhecem bastante a Carla, os coordenadores, né? A Carla, coordenadora do IBMEC São Paulo e todo o time de coordenação. Alguns aqui eu já conheci, né? Quando a gente teve aí o início das aulas. Então, eu sou o Reginaldo, sou diretor nacional do IBMEC. E hoje a gente tem aqui uma alegria enorme de estar seguindo com as palestras nos eventos conjuntos que a gente faz com o Instituto Millennium. A gente começou lá na Paulista, né? Tivemos Gustavo Franco na semana anterior, a gente está seguindo com o Talks com a Lauren Spínola, que daqui a pouquinho o Diogo vai apresentar e falar um pouco mais, mas então é uma sequência de eventos aí bem importante aí para a gente. Então eu queria convidar o Diogo, do Instituto Millennium, para contar um pouquinho da parceria e convidar a Lauren para começar a aula. Obrigado, Reginaldo. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer ao Reginaldo por essa parceria do Instituto Millennium com o IBMEC. O Instituto Millennium é um think tank, né, um centro de pensamento, um centro de ideias, de debate. Nós nos pautamos por valores da liberal democracia, valores de sociedade aberta, e vários desses temas eu acho que vão ser muito interessantes para que a gente consiga trazer aqui debates, conversas e aulas e palestras com vocês. Então, o Millennium vai estar sediado no campus do IBMEC Paulista, lá no 8º andar. Fiquem à vontade para nos visitar lá. Mas a gente vai ter, certamente, uma agenda muito rica, com pessoas incríveis que vocês vão acabar conhecendo, como nossa convidada de hoje, a Lauren Spínola, ao longo de todo esse ano. E para apresentar, então, a Lauren para vocês, para falar do tema mais quente do momento, né, talvez do único tema do momento, que é a inteligência artificial, principalmente na parte de policy e parte de regulação. Vamos apresentar a Lauren. A Lauren ela é mestre em assuntos econômicos pela Universidade de Bordeaux, tem MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV e graduação em Relações Internacionais pela UniCeub. Lauren tem mais de 15 anos de experiência profissional, trabalhou no International Trade Center, em Genebra, no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, na Confederação Nacional da Indústria e na Apex Brasil. Nos últimos anos, Lauren tem atuado no setor de tecnologia, acumulando experiência na IBM e na Sonda, com o objetivo de moldar um ambiente regulatório saudável para o crescimento digital, econômico, inclusivo e sustentável do Brasil. Atualmente, Lauren é líder de políticas públicas da Microsoft Brasil e lidera o grupo de trabalho de inteligência artificial da Associação Brasileira de Empresas de Software. Lauren, the floor is yours. Obrigada, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Diogo, mais uma vez, obrigada pelo convite. Como deu para ver assim brevemente, né, na apresentação, eu sou de policy, então imagino que vocês aqui sejam os técnicos que eu trabalho junto e que preciso bastante para me ajudar e auxiliar em todas as argumentações que a gente tem diariamente, várias vezes ao dia, como a gente falou hoje. Mas que momento maravilhoso para a gente estar vivendo e falando sobre inteligência artificial. Eu fiz o mestrado na França em 2018, e aí, só para dar um pouquinho de contexto, 2018 foi quando o GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados deles, foi implementada, né? Então, eu estava lá no auge do burburinho, com a questão de cookies, e aí o que o Google ia fazer, e eram umas discussões que eu falava assim, gente, eu vim do governo, o que vocês estão falando? E lá, em 2018, já tinha uma cadeira sobre o impacto da inteligência artificial na economia. E eu olhei assim, eu falei, o que eles estão falando? E aí a professora dividiu em grupos, e eu fiquei com a parte de educação. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, na época eu tinha só 2, e a pergunta que ela me fez foi, você deixaria um robô educar seu filho? Eu falei, nossa, eu nunca nem pensei nisso, espera lá. E aí eu fui estudar, foi a primeira vez que eu fui atrás para entender o que era inteligência artificial, e, do jeito que eu sou, eu logo voltei, falei, olha, a sua pergunta está errada, para começar, né? Porque a gente não está falando aqui de robô, a gente não chegou lá ainda. E aí eu consegui ver os níveis de inteligência artificial e os processos de automação, e como que a inteligência artificial pode, sim, apoiar no processo de educação de crianças com qualquer problema que tenha, né? Alguma deficiência, seja mental, seja física, espaço e tempo para aprendizado, enfim, comecei a aprender ali. Depois voltei para o Brasil, entrei na IBM, e foi uma escola de inteligência artificial. Estou há 5 anos só falando sobre isso, e é impressionante ver como o tema evoluiu aqui no Brasil.
E, claro, eu disse, né, que eu sou muito focada em policy, então, o meu papel é discutir, junto com os reguladores, como garantir um ambiente favorável para o desenvolvimento da IA e também permitir que as empresas continuem inovando e desenvolvendo e nós aproveitando de todos os benefícios que a tecnologia tem a nos oferecer. E é o que eu falei no começo, sem os engenheiros de dados, sem os cientistas, né, sem os estatísticos, o que eu falo fica vazio. Porque está muito fácil, quem está lá em Brasília, no Congresso, falar sobre os riscos da inteligência artificial sem entender absolutamente nada de como a IA é feita. E aí eu brinco e falo, olha, eu sei ir até a página 2. Tá? Eu sei que IA é matemática, é estatística, é probabilidade. Assim, eu sei falar os princípios da inteligência artificial, eu sei falar que ela precisa ser transparente, mas eu chego lá dentro da Microsoft, viro para o meu técnico, ele fala, você está louca? A gente não consegue garantir esse nível de transparência que vocês querem. A gente fala, nossa, mas como não? Eu falo, não, é impossível, porque o algoritmo vai aprendendo e depois chegar lá, realmente, a gente não consegue, isso é normal. Então, quando a gente fala que a IA é diversa, ela é muito diversa. Eu estou aqui falando uma coisa que vocês podem não estar nem entendendo. O que você está falando de política pública? Mas, se a gente não trabalhar junto, em todos os níveis, quando a gente chegar lá na frente, vai virar um bolo de neve que a gente não vai conseguir sair daqui. Eu brinco que, há 6 meses, a gente não fazia ideia de que o ChatGPT ia surgir. Né? Assim, falava de inteligência artificial, minha mãe olhava e falava, entendo nada do que você está falando. Chegou o ChatGPT, e ela foi brincar com a ferramenta. Né? E a gente estava comentando mais cedo os riscos todos que tem aí, porque não leem o disclaimer que está escrito bem no começo, para não alimentar a ferramenta com dados confidenciais, né? Que tudo que você colocar ali vai ser usado, sim, para alimentar o sistema do OpenAI, enfim. Mas aproximou. Né? As pessoas passaram a entender qual é o uso de uma ferramenta tão poderosa como o ChatGPT. Né? E isso em todos os níveis, tanto seja a gente numa conversa de almoço de domingo, seja nos negócios, na escola, né, no trabalho, como que a gente consegue trazer isso para uma ferramenta que é realmente usada para ser uma ferramenta. E, de novo, a IA é uma ferramenta, ela está aqui para nos apoiar, para ajudar a gente a ser mais produtivo. E os índices de produtividade que o GitHub anunciou recentemente, usando, né, o Copilot, que é uma outra ferramenta, é impressionante. É mais 52% que uma equipe de engenheiros de software, enfim, foram mais produtivos usando o Copilot do GitHub. Né, hoje, a gente tem o ChatGPT ali como modelinho de IA generativa, mas, agora, puxando a conversa um pouquinho para a Microsoft, o que a gente está fazendo em termos de produtividade como um todo? Não sei se vocês ouviram falar do Microsoft 365 Copilot. A gente vai lançar para todo mundo ainda, por enquanto está como trial, mas a ideia é que a ferramenta seja um copiloto, que o humano sempre seja, né, o responsável, esteja ali à frente da ação, e você usa as ferramentas para te auxiliar na sua produtividade. Então, assim, você vai ter lá o Outlook cheio de e-mails não lidos, você vai poder perguntar para o Copilot, Copilot, esse assunto aqui, específico, me resume aí, quem foi que me mandou e-mail e quais são as minhas tarefas? E ele vai te dizer o que você tem que fazer. Você vai poder pegar um roteiro, um documento de Word, colocar no PowerPoint e falar, por favor, elabore 5 slides sobre esse assunto. E aí você vai guiando o Copilot. E é impressionante o que ele consegue produzir. Ele produz PowerPoints melhor do que qualquer designer gráfico aqui. Aí você consegue depois ir falando para ele, colocando qual o texto, ou trazendo em algum contexto específico, porque esse é o futuro, a gente precisa usar a inteligência artificial a nosso favor. Né? E a IA generativa já estava ali, né, no comecinho, trazendo previsões. Quando a gente escreve um e-mail e vem a sugestão da próxima palavra, né, porque a gente falou desde o começo que é a estatística, a probabilidade, quais são as opções de palavras para você completar a sua frase, isso já é a IA trazendo decisão para a sua vida. Mas quem vai tomar a decisão é o ser humano. Então, é isso que a gente trabalha, o nosso desafio diário aqui na Microsoft, também na associação, é fazer entender que, quando a gente desenvolve um sistema de inteligência artificial, a gente tem que ter o humano, tem que ser centrado no humano, né? É uma ferramenta para apoiar o nosso desenvolvimento e nossa produtividade. E, como o título da palestra já diz, né, o futuro está aí. A gente não sabe o que vai vir. A gente não esperava o boom do ChatGPT no final do ano passado. E o meu papel aqui de policy é falar que a gente não consegue
fazer a evolução da tecnologia se não pensar em política pública para acompanhar isso, né? E eu falo de capacitação, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque não adianta nada a gente estar falando aqui num contexto global, né, uma conversa macro ali, etérea, se a gente não tem pessoas no ensino básico, as pessoas não têm acesso ao computador e não sabem, não podem usar um ChatGPT que é gratuito, por exemplo, né? Ou se a gente não tem linhas de incentivo de política pública, enfim, necessária e suficiente para a gente ser inserido no contexto de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. Então, a gente tem muitas coisas ainda para trilhar e a gente conta com vocês aqui, jovens, mentes brilhantes, para poder mudar esse contexto do Brasil e a gente conseguir ter a conversa, né, de definição de política pública, de regulação para mitigar riscos e vieses, e pensar numa IA responsável, que é isso que a gente desenvolve e pensa, mas também pensar no desenvolvimento de fato, né? Produção de artigos acadêmicos, desenvolvimento de inteligência artificial nacional que seja, né? Centros de pesquisa, a gente precisa, isso faz parte. Então, assim, o que vem aí para nós, como CPF, né, que o mercado vai trazer de possibilidade, é gigantesco. Em breve, todos vão ter acesso às novidades, né, a APIs no Azure. E como eu falei mais cedo, tá tendo uma grande disputa aí para ninguém ficar por trás, né? Então tem Microsoft, tem Google, tem Amazon, todo mundo correndo, Meta, todo mundo correndo atrás para trazer a sua IA generativa, e quem vai se beneficiar somos nós. Mas, de novo, pensando sempre no uso responsável e consciente da tecnologia. E a ideia aqui era só iniciar o papo, acho que, né, é um talks, então eu não quis trazer a apresentação. Eu quero que, né, a gente tenha a oportunidade para trocar um pouquinho. Então, abrir a palavra para vocês, se tiverem alguma questão, para a gente ir falando aqui. Então, vamos lá. Eu queria, antes de fazer uma pergunta para você, Lauren, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal aqui. Quem aqui que nunca usou o ChatGPT? Nunca? Uma pessoa. A velocidade, né, como a gente estava falando agora, né, Lauren, diferente de outros produtos que você tem um lançamento, e aí tem um manual de instruções, um guia, e você vai... Foi algo que foi só lançado, né? Só lançou, e as pessoas foram sozinhas aprendendo como utilizar. Mas a minha primeira pergunta para você é como que você vê esse gap entre, digamos assim, eu ia falar Brasília e São Paulo, mas vamos falar ou Brasília e Vale do Silício, assim, você que interage com reguladores, com legisladores, quão distante que essas pessoas estão da fronteira do que está acontecendo? Tá. Não, de fato, né? O ChatGPT conseguiu alcançar milhares de usuários em poucos dias. Isso é incrível. Só que faltou o manual, digamos assim, né? E isso é muito sério. E isso trouxe para o nosso congresso, e aí trazendo Brasília. Depois a gente vai lá para fora. Como as pessoas tomaram conhecimento, né? Que tem uma ferramenta aí aberta, open source, gratuita. Então, espera aí. Para a minha parte, foi ruim, porque trouxe pessoas que não entendem nada tecnicamente da tecnologia, querendo falar sobre a tecnologia no ponto de regulação. E uma regulação ruim, né, assim, mudando um pouquinho, só fazendo um parêntese, é muito perigoso, porque se a gente passar uma regulação que seja restrita e que, enfim, coloque uma série de necessidades, né, como relatórios de transparência, como análise de impacto com sobreposições, isso vai só matar o desenvolvimento da tecnologia no Brasil, vai aumentar o custo do desenvolvimento da tecnologia. Então, por isso que precisa ser de forma harmoniosa, né? Mas o ChatGPT trouxe um fenômeno interessante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde sempre, eles são pró-inovação. Então, eles falam, empresas, inovem. Está aqui uma série de regras que vocês precisam seguir, mas o foco é inovação. E lá, essa discussão nunca foi uma discussão. Aqui estão as diretrizes, as empresas são livres para fazer, desde que respeitem o que está aqui. E agora, o ChatGPT mudou um pouquinho, deu uma guinada na discussão, e agora eles estão falando, sim, sobre regulamentar o uso da inteligência artificial, sobre colocar parâmetros, né, e colocar, que eles chamam, né, aqui no Brasil também, de guardrails, para garantir que o desenvolvimento da tecnologia seja
controlado, digamos assim, para que não seja tão frouxo. Então, acho que esse é um fenômeno que trouxe à tona o poder da ferramenta que a gente tem nas mãos. E aí, imagino que vocês devam viver isso, né? Vai fazer enfim, um relatório, ou produzir algum paper aqui na IBMEC, e o professor depois vai ficar lá olhando. Vocês usaram o ChatGPT? Né? Só que você precisa saber usar o ChatGPT. É uma ferramenta. Se você fizer a pergunta errada, ele vai te responder da forma errada. Né? Se você perguntar para ele, você tem certeza? Aí ele fala, não, desculpa, me equivoquei. Né? Se você não perguntar a fonte, ele não vai te dizer. E aí convido todos vocês a conhecerem o novo Bing. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no novo Bing, que tem o ChatGPT também, que, diferente do ChatGPT da OpenAI, no Bing ele já dá a fonte para vocês. Isso é fundamental, porque a gente precisa desenvolver o senso crítico. São as habilidades humanas que nenhuma ferramenta vai substituir. Então, você precisa, sim, checar a fonte. Você precisa, sim, dar aquele double check de falar, putz, mas será que é isso? Será que eu perguntei da forma certa? Né? Enfim, então, eu acho que é novo, é uma maravilha a gente estar podendo discutir isso, mas com responsabilidade e com informações. Né? Não sei se vocês viram, mas no Congresso americano está tendo uma série de audiências públicas sobre a inteligência artificial. O CEO da OpenAI, que é o dono do ChatGPT, esteve lá e ele mesmo falou, eu tenho sérias preocupações sobre o poder do ChatGPT nas eleições. É uma preocupação enorme como a gente garantir que essa ferramenta não seja usada para fake news. E aí eu agora trazendo para a Microsoft. Na Microsoft a gente apoia o time que apoia vendas, qualquer que seja. E o time de venda, está resolvendo situações com os clientes ao mesmo tempo que ela aparece. Então, assim, são dúvidas que ninguém estava preparado para ter. Que eles falam, gente, espera aí, vamos ter que resolver isso junto, porque é tão novo que eu não sei como te responder. Né? Então, a certeza que eu te dou é que a gente tem a preocupação com todos os direitos fundamentais, privacidade sendo uma delas. Né? Os dados são dos clientes, os dados são das pessoas. Só que, mesmo nesse cenário que é controlado, a gente tem uma série de novidades que a gente não estava preparado para isso. E aí a gente está tendo a oportunidade de descobrir ao mesmo tempo com os clientes, com os usuários. Obrigado, Lauren. Vamos abrir, então, para perguntas. A Débora está ali com o microfone. É só levantar a mão. Vamos lá. Já tem uma ali. Ah, tá. Dá para me ouvir direito? Não sei. Sim, dá para te ouvir direito. Eu queria fazer uma pergunta dividida em duas partes, sobre a utilização do ChatGPT na Itália, que eu fiquei sabendo que foi suspenso, e agora teve a volta do ChatGPT, só que com novas normas. E também sobre uma imagem que repercutiu bastante sobre o Papa usando uma jaqueta branca, foi montada pela inteligência artificial. Né? Queria saber sobre sua opinião sobre esses assuntos. Tá, então vamos lá. Complementando a parte da Itália, a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados também soltou uma normativa, né, falando para que as autoridades nacionais se manifestassem a respeito do uso de dados pessoais pelo ChatGPT. A nossa NPD ainda não se manifestou. Né? Na Itália, de fato, teve essa proibição. Enfim, o ChatGPT não conseguiu comprovar quais são as medidas de segurança, e eles estão ali ainda brigando. Eu não vou entrar no mérito, porque eu não respondo para o ChatGPT, mas essa é uma dúvida válida, questão de privacidade. E a gente tem que ter isso em mente, de fato. Eu brinco que uma das coisas positivas da LGPD, do todo o processo longo que veio, né, é que a gente agora tem noção do que é o dado pessoal. E aí, com isso, vem proteção das crianças, também foi outro ponto na Itália. Não é seguro para o ambiente da criança. E aí, até puxando um pouquinho o que o CEO do OpenAI falou, ele falou, a gente tem uma preocupação constante. A gente treina o ChatGPT para ele não responder certas perguntas, né, de abuso sexual, também de suicídio. Né? Ele é treinado para ele captar isso e mudar a resposta. Mas, sim, tem várias brechas, isso ele fala a gente está no começo. Então, assim, vamos identificar e mitigá-las ao ponto que a gente vai identificando. Mas esse é um ponto muito importante. Sim, aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhuma diretriz, nem nos outros países da América Latina, então isso realmente foi na Itália isolado por enquanto, a gente está acompanhando, mas como é outra empresa, a gente não pode
falar tão diretamente assim. Sobre o aplicativo que gerou a fake image, né, do Papa, eles tiraram do ar, né? E a gente brinca que... Vocês viram os memes do ChatGPT, né? Do brasileiro burla. É impressionante. Gente, eles falam, a gente não está preparado para o uso em massa. Porque, primeiro, do ChatGPT, eles liberaram para o time técnico interno. Estava lá rodando, né? O CEO da Microsoft já sabia o que é, a gente não fazia nem ideia. E aí, quando lançaram, que aí foi aquela massa usando, eles falaram, gente, a gente não tinha dimensão da criatividade das pessoas, né? E a gente burla mesmo o sistema. E aí, da questão da imagem do Papa, e isso também é uma preocupação interna nossa, de novo, tocando na parte de desinformação, qual é a responsabilidade de quem provê a ferramenta? Nesse caso, o dono, eu esqueci o nome do aplicativo, ele tirou do ar. Ele não é mais disponível, porque ele viu que o poder era tão grande e as pessoas não estavam preparadas e nem a ferramenta, né? E aí, hoje, eles estão estudando... Estava lendo ontem isso. Eles estão estudando um mecanismo, um grupo, né? E não sei se vocês sabem, mas na indústria é muito comum ter parceria na parte de desenvolvimento de inteligência artificial. A gente defende muito a interoperabilidade. A gente defende que o que uma empresa aprende, a outra também pode aprender, assim como os erros e vice-versa. E aí eles estão estudando agora de desenvolver um símbolo para colocar na imagem, para garantir que aquela imagem é real, que ela não foi distorcida, que ela nem foi criada por uma inteligência artificial. Isso é interessante, é uma forma que eles estão desenvolvendo de acabar com fake news. Mas é um problema que a gente tem porque é da criatividade humana sem tamanho, né? Colocar o Papa num casaco branco, todo fofinho, super style, e virar notícia no G1 depois, né? Mas é um ponto super importante. Obrigada pela pergunta. Você vê como um risco o fato do ChatGPT ser uma open source? Porque, por exemplo, se você foge um pouco da Surface Web, tem muitos casos de pessoas que pegam todo o código do ChatGPT e removem toda essa parte de diretrizes que ensinam o chat a ter os filtros, tal, e removem os filtros e renomeiam o próprio chat. E aí ele fica sem filtros. Você vê isso como um risco à segurança pública? Primeiro, sou a favor de open source. Eu acho que né, a gente tem o GitHub, que é totalmente open source. Eu acho que a gente precisa abrir para a academia, e aí, que voltando à questão da pesquisa e desenvolvimento, isso é um ponto. Mas eu acredito que a gente precisa ter responsabilidade, sim. Precisa ter mecanismos para poder garantir que alguém não pegue um código, né, que já está disponibilizado e use para outros fins. Não sei como fazer isso, tem uma série de estudos já, e de proteções também, né? No próprio GitHub tem qual é o limite que você consegue mexer e o que você vai fazer depois. Então, na verdade, você pode fazer, mas eu vou manter o tracking de que você mexeu no código, de que foi você, né? Então, essa é uma das formas de inibir o mau uso de um código. Mas eu acho que a gente não vai ter muito para onde sair, né? O fato de ser open source, ele democratiza a tecnologia. E é essa a nossa intenção, né? Pensando em IA generativa, demorou tanto porque a necessidade computacional era absurda e a gente não tinha lá atrás. E hoje são pouquíssimas empresas que conseguem um investimento para poder desenvolver, né, e investir numa IA generativa. Então, a gente colocar e disponibilizar como open source é uma forma de democratizar, de fazer com que todos, universitários, né, cientistas, pesquisadores, possam usar os códigos e criar novas coisas daí. Agora, você vê, se a gente partir do pressuposto de que, se eu disponibilizar uma coisa gratuita, todo mundo vai usar para o mal, a gente não vai ter nunca nada disponibilizado, né? É ruim isso, essa mentalidade. Eu acho que a gente precisa mudar. Mas sim, tem vários mecanismos, né, de segurança e de rastreabilidade para a gente garantir que o código não seja movido de uma forma ruim e nem prejudicial. E acho que cada uma, eu falo pelo GitHub que eu sei, mas eu sei que tem outras plataformas open source também que mantêm critérios de segurança para evitar isso. Mas tem o Codex também, né, gente? Não sei se vocês sabem, agora que eu não sou nada técnica, e aí a gente estava fazendo uma brincadeira na Microsoft de no code, não é low code, é no code. Então, é usar a linguagem natural para a ferramenta de IA fazer o código. Isso é sensacional, mas aí é outra conversa. Eu queria fazer porque ontem foi
Aí já é o economista perguntando. Ontem o Darren Acemoglu soltou o livro dele sobre inteligência artificial. Ele ficou super conhecido por causa do livro Why Nations Fail, e ele na área bem de instituições e tudo. E, bom, eu não li o livro que ele soltou ontem, mas eu li a thread dele no Twitter, vendendo o próprio livro, e aí a história que ele está contando lá é que ele realmente acredita que a inteligência artificial vai gerar desemprego generalizado, e ele é extremamente pessimista. Ele acha que pode ser... a visão dele a gente precisava de uma regulação extremamente pesada, porque isso não é nada comparável com o que aconteceu na Revolução Industrial, lá na época da Inglaterra, no século XIX. Então, a visão dele é essa. A gente não pode comparar com o que aconteceu no século XIX. Queria ouvir um pouquinho a sua opinião. Assim, é raro ver uma pessoa tão pessimista, ainda mais alguém com a notoriedade do Acemoglu. Não, com certeza. Ele e o Harari, né, depois que escreveu Sapiens, também saiu achando que a tecnologia vai destruir a humanidade. A gente, indústria, várias linhas de defesa nesse sentido, né? A gente defende, sim, que, assim como todas as revoluções industriais, vai ter uma troca da força de trabalho, é natural, não dá para escapar. A ferramenta da inteligência artificial ela foi desenvolvida para facilitar isso, enfim, e fazer com que o humano não precise fazer métodos repetitivos. Isso a máquina pode fazer, e abre espaço para o humano usar a sua criatividade, as soft skills, as habilidades humanas, de fato, para produzir mais, né? Agora, o problema, eu acho que o grande problema é que a gente precisa estar preparado para essa mudança da força de trabalho. A gente não está. A gente fala do ensino básico aqui no Brasil, aqui a gente está na bolha. A gente vai para uma escola pública, e também não São Paulo, sei lá, nós no interior do Brasil, eles não têm a matemática, eles não sabem a matemática, que é a base de tudo. Eles não têm acesso à conectividade e nem a um computador, enfim. A gente tem um problema muito mais na raiz, que a gente precisa resolver de forma urgente, né? Porque a gente está falando que isso vai acontecer, vai demorar ainda uns anos, mas o Brasil está tão atrás que, quando chegar, a gente já vai estar mais atrasado ainda. Então, a gente precisa, sim, estar preparado para essa mudança. Hoje já está acontecendo, não sei se vocês perceberam, mas, na pandemia, houve uma massa de demissão de secretárias, porque, na pandemia, os executivos não estavam indo para as empresas, e aí, então, não estavam viajando, não estavam fazendo reunião online, ou reunião presencial. Daqui a pouco, eles perceberam que, bom, então, a gente não precisa de secretárias executivas, né? Será que não precisa? Mas aconteceu uma demissão, uma mudança, né, no papel que a secretária exercia dentro de uma empresa. Reduziu-se drasticamente os números, isso é geral, mas foram outras contratações, né, automações. A gente tem exemplos, inúmeros exemplos aqui. Mas acho que eu não sou tão pessimista assim, porque vão surgir novos empregos. Na minha época, e eu nem sou tão velha assim, ninguém falava de influencer. Gente, ser TikToker, que isso? Está doido? Hoje ganha milhões e milhões aí. Sabe-se lá, daqui a 5 anos, quais vão ser as novas profissões? São profissões que a gente não faz ideia. E a gente precisa ter... Eu acho que o fundamental aqui é a gente entender que a tecnologia é uma ferramenta para apoiar a gente. A gente precisa estar aberto, a gente precisa ter um ambiente de negócios favorável, a gente precisa ter, enfim, acadêmicos desenvolvendo, a gente precisa ter empresas inovando para a gente poder usufruir do futuro que está por vir. A gente, lá em 2018, a gente, quando falava de inteligência artificial, não é da época de vocês, mas a gente falava dos Jetsons. A gente está vivendo na era dos Jetsons, que era um desenho futurista, que a geladeira falava, saía com um carro voador autônomo e tal, e a gente fala, uau, estou nesse mundo. Gente, a gente já está nisso. A gente usa assistente virtual, a geladeira já é inteligente, a gente tem teleconsulta, a gente fala com chats o tempo inteiro para tirar dúvida jurídica, tirar dúvida médica, tirar qualquer tipo de dúvida. A gente usa ferramentas online para estudar. Então, a gente já está chegando lá. A gente precisa só fazer isso de forma consciente, para não excluir todos, para não deixar os marginalizados mais marginalizados ainda. E aí, falando na minha área, é a política pública que a gente precisa pensar, trazer educação, e acessibilidade para todo mundo.
Eu quero, na verdade, fazer uma provocação nesse ponto. Bom, tem um ponto econômico, que virou uma preocupação regulatória. Eu acho, ontem, você mencionou, né, as audiências do Congresso americano, e algumas pessoas estavam trazendo isso como sendo o que mais preocupava os próprios políticos, né, porque têm medo do desemprego no estado deles. Mas tem outras preocupações que os nossos políticos e nossos reguladores estão tendo nesse momento, né? Então, da Câmara dos Deputados elaborou 3 projetos de lei relacionados à inteligência artificial, foram para o Senado, e no Senado uma comissão de juristas resolveu substituir por uma regulação muito mais pesada, talvez até mais pesada que a própria União Europeia, que virou o benchmark do peso aqui, né? O peso pesado virou a União Europeia. Eu quero saber como é que você vê essa dinâmica e essa influência regulatória, né? Você falou que tem as influências do TikTok, né? Mas tem as influências da política, as influências do judiciário, né? A comissão de juristas, por exemplo, foi coisa que a Lauren provavelmente não vai falar, mas ela foi encabeçada pela filha do ministro Gilmar Mendes, né? Laura Mendes, ela que trouxe os outros advogados. Não é uma comissão também multidisciplinar, né? Feita só de advogados, só uma turma ali. Então, eu quero saber também como é que você está vendo esse processo regulatório tomar corpo em Brasília. Então, tá. O primeiro projeto de lei foi em 2020. Foi um senador. A gente foi lá conversar com ele, a gente, indústria. Falou, mas senador, né? Da onde? Por quê? O que aconteceu? A gente chama que é o projeto de lei do Fantástico. Ele viu, fantástico. Google disse que tinha chegado na computação quântica. Mentira, não tinha chegado. E ele acreditou naquilo. Ele falou, meu Deus, a gente vai perder todos os empregos. Preciso proteger a população brasileira. A gente falou, senador, veja bem, a gente não chegou lá ainda. E se tiver um projeto de lei tão restrito, era horrível o projeto de lei dele, a gente vai só não ter inteligência no Brasil, inteligência artificial no Brasil. E a gente tentou explicar para ele como é que funcionava, estava ainda no início, ele não queria ouvir, mas tudo bem, veio a pandemia, o assunto morreu e tal. E depois a gente foi trabalhando como indústria para mostrar justamente esses argumentos de que, sim, vai haver a mudança no mercado de trabalho, mas a gente tem soluções e alternativas aqui, onde está, né, a evolução da inteligência artificial, que naquela época a gente só pensava de longe de falar de IA generativa, mas a preocupação, e isso a gente sempre fala, é legítima dos nossos legisladores, eles estão no papel deles de proteger a sociedade, né, e eles precisam, sim, olhar para aquele grupo que é minoritário, né, que é o marginalizado. E é uma preocupação muito válida que a gente, setor privado, tenta endereçar, mas que sozinho a gente não vai conseguir. Então, faz sentido, sim, a gente pensar numa política nacional de desenvolvimento de inteligência artificial, focado em capacitação, porque é, de novo, com a educação que a gente vai resolver, e a gente vai resolver o gap da força de trabalho que vai se perder e que vai mudar, né? Mas, hoje, a discussão, quando eu cheguei aqui, falei que bom que estava com vocês, que entendiam de forma técnica da tecnologia, a gente está com um projeto de lei que provavelmente vai ser passado, que foi feito só por advogado. Eu não sou advogada. E eu acho que uma visão única nunca vai conseguir alcançar todas as possibilidades, né? Uma das defesas do setor de tecnologia é que a diversidade traz inovação. Isso é fator número 1. Tanto que a gente defende equipes diversas, a gente defende multidisciplinaridades, então, assim, formações diferentes, vocês aqui com a formação técnica, a gente com a formação, né, mais de humanas aqui, pensando no desenvolvimento econômico e em outros pontos. É assim que a gente vai conseguir endereçar a maioria, né, do que a gente entende hoje serem os problemas aí do futuro. Tem uma pergunta ali? Bem, eu tenho várias perguntas, na verdade, mas vou fazer aqui uma conversa aqui que eu tive com o Reginaldo agora. Assim, concretamente, eu sou professor de economia, eu coloquei as questões da minha prova no ChatGPT e ele respondeu muito bem, ele passou na prova, foi super bem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pedi para ele uns artigos e ele me deu uns artigos que não existem. Depois eu busquei no Journal e eu vi que aqueles artigos, ele juntou os autores com os temas e ele criou artigos que não existem. Eu achei o máximo os artigos, fiquei
fascinado para ler e depois descobri que os artigos não existiam, né? Então fui enganado pelo ChatGPT. Então, assim, teve esse contexto de tem, claro, eu entendo que tem o desenvolvimento da ferramenta ainda, que tem aperfeiçoamentos, que tudo isso é a primeira fase ainda, mas como que a gente integra isso, né, com o aprendizado? Como que a gente faz essa conexão, né? A gente, por exemplo, nos cursos de economia, por exemplo, a gente está ainda fazendo a ponte com ciência de dados, né? E agora que a gente está fazendo essa ponte, de repente surgiu um desafio ainda maior, que é um volume muito maior de dados, uma velocidade que a gente não tem nem condições de acompanhar. Mas como fazer a ponte, pensando agora um pouco de futurismo, né? Como que você imagina a educação daqui a alguns anos, né, fazendo essa ponte com esse volume de dados que a gente vai passar até agora? Não tenho a resposta. Mas essa é a pergunta que você fez agora, a gente está vendo em todos os lugares do mundo. E o que é fascinante, né, a gente poder, ao mesmo tempo, todo mundo pensar a mesma coisa. Mas eu queria só aproveitar o ponto que você falou do ChatGPT, que eu acho que, indo de novo, é uma ferramenta, está aqui para nos apoiar, para a gente ser mais produtivo e tudo, e a gente precisa focar naquilo que é intrínseco ao ser humano, que é, né, meu poder de dúvida. Assim, pera lá, é isso mesmo? Da onde você tirou? A gente precisa saber usar a ferramenta, fazer a pergunta certa e checar os fatos depois. Né? Como o nome que a Microsoft está dando para os APIs de inteligência artificial, que é Copilot, é perfeito. É uma ferramenta e ele é seu copiloto. Você precisa ainda estar lá supervisionando, porque senão vão ter as alucinações, que é esperado. Desculpa. Mas eu acho que uma das formas, eu não sei se o ChatGPT gratuito vai resolver isso, porque ele está aberto à base de dados da internet, né? E o nosso, como a gente vê hoje, gratuito, tem o período até setembro de 2021, que ele foi treinado. O ChatGPT pago, né, uma API da Azure, por exemplo, ele funciona de outra forma. Ele tem os dados com o banco de dados, ou você alimenta, né, ou você diz onde é que ele pode buscar. Então, os dados são referenciados, que é uma grande defesa nossa quando a gente fala de inteligência artificial, o que alimenta são os dados. Então, eu preciso ter a garantia de que os dados são anonimizados, que eles são seguros, né, são de fontes confiáveis, enfim. Hoje, o ChatGPT usa tudo que está na internet. Gente, Wikipedia, se eu for lá, eu consigo mudar qualquer dado que eu quiser. Por isso que é fundamental a gente, na nossa habilidade humana, ter a noção de que eu preciso confirmar se aquela informação é verídica. E eu acho que é até uma oportunidade, né, de a gente mostrar aqui que a gente não vai ser substituído desse jeito. O ChatGPT tem uma habilidade generativa de prever, né, de criar, impressionante. É curioso, até a gente se espanta e fala, nossa, só que ele não tem o racional. Você fala, espera lá, gente, confirma aí se é isso mesmo. E essa é uma habilidade nossa. Então, talvez seja... A educação vai mudar, com certeza, mas a gente precisa focar naquelas habilidades que são humanas, né, e usar a ferramenta para aquilo que ela tem que ser usada, de fato. Eu uso muito o ChatGPT fechado da Microsoft, né, por conta de confidencialidade. Ele me ajuda em e-mail, ele me ajuda em texto, em artigos, eu peço para ele resumir, eu peço para ele extrair extratos, eu peço para ele criar título. E é incrível, porque aí eu vou selecionando, aí eu vou moldando. Não. Vai um pouquinho mais formal, mais informal, eu quero ser mais agressiva ou não. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender, né, usar os nossos dons, que são só nossos, de humanos, para poder usar a ferramenta a nosso favor. Lauren, pensando nessa pergunta também, e nessa adaptabilidade, né, que você estava falando, um exemplo que eu vi, eu estava comentando com a Lauren agora, de um professor de economia, foi que ele colocou um ensaio, né, um trabalho para ser feito usando o ChatGPT, mas ele colocou o prompt, né, que era a pergunta, e aí veio uma primeira resposta e falou, olha, isso aqui é o 0, vocês têm que ir acima disso. Usem o ChatGPT, mas melhorem o prompt, tragam mais coisa, né? Ou seja, ele começou a tentar usar a ferramenta no seu próprio ambiente ali como professor. Então, acho que essa adaptabilidade agora vai testar a gente, e é super interessante porque é muito rápido. Está todo mundo passando por isso, como a Lauren falou, né? O mundo inteiro, parece a Covid, assim, né? De repente, o mundo todo tem que lidar com um problema, e ninguém tem uma solução muito rápida, né? Não tem a vacina à mão.
Então, acho que essa colaboração é essencial, né? De todo mundo compartilhar as experiências, né? Começar a aprender um com o outro, né? É muito humano, né? Como você estava falando, Lauren. Eu adorei a analogia à pandemia. É isso. E eu acho que a resposta não é proibir. Gente, não é proibir, é tampar o sol com a peneira, porque isso já é realidade. Eu acho que a gente precisa trabalhar junto. E aí, falando, né, da autoridade lá na Itália que proibiu o uso, acho que não é o caminho. O caminho é a gente, vamos ver, tem uma brecha aqui, então vamos trabalhar junto para resolver. Né? Mas adorei, Diogo, a ideia da pandemia. A gente está junto tentando resolver. E isso, de novo, eu nunca vi isso acontecer antes. O Brasil participar, ao mesmo tempo, de um debate que está acontecendo na União Europeia e nos Estados Unidos, com a mesma força. Né? Porque, ainda bem, a gente tem a criatividade que é só nossa. Né? Os desafios que a gente impõe o ChatGPT ali a burlar o sistema é só a gente que fez. Então, a gente está realmente num lugar privilegiado aqui. Oi, Lauren. Aqui. Oi, meu nome é Davi, eu sou assessor de investimentos e a gente de vez em quando lá no escritório, a gente discute, né, de forma geral sobre isso. Como vocês viram, eu sou o único que nunca usou o ChatGPT aqui, então fiquei até um pouco deslocado agora. Mas eu acredito muito nessa questão humana mesmo que você colocou, porque eu acho que tudo que é técnico ou mais, como que eu posso dizer, mais rústico, eu acho que essa tecnologia ela vem para ocupar esse espaço. Só que a gente assimila muito ao que a gente viveu em 2020. Né? Em 2020, ali, você poderia explicar todas as tecnicalidades de mercado para o cliente, ele não está nem aí. Ele quer um ombro para chorar. Né? Então, eu acho que talvez não haja, não sei se você enxerga dessa forma, pelo menos ainda, que essa parte humana mesmo, de contato, de relacionamento, talvez não seja substituível ou não será substituída tão rapidamente. A gente não sabe até que ponto isso acontece. Mas eu vejo com muitos dos meus clientes que a gente tem uma conversa, 10% investimento, 90% a vida dele. Então, a gente está criando relacionamento, está marcando um café, está fazendo um esporte juntos. Então, eu não sei se você enxerga, de alguma forma, que isso possa, em algum momento, ser substituído. Acho que não, e a prova disso é que a gente não se adaptou totalmente ao remoto. Né? A gente está aqui. A gente teve 2 anos de só virtual e ninguém aguentava mais. Né? A gente já pergunta, evento é virtual ou é presencial? Ufa, então eu vou. A gente precisa do contato humano. Né? Eu acredito, como você, que a gente não vai ser substituído, que a tecnologia está aqui para nos apoiar. Então, quando o trabalho é maçante, põe o ChatGPT ou o Codex ou qualquer coisa para fazer a fórmula do Excel e você fica com a parte boa. Quer sair para almoçar, quer para falar sobre a vida dele, né, para pegar aquele insight que ele te falou e você, putz, não, estou vendo que você quer viajar, então vamos fazer um investimento aqui. Isso é nosso. Né? Eu acho que, por mais que, desde o Alan Turing, lá em 1950, que ele queria que a máquina chegasse, né, ao nível de pensamento e de fala humana, a gente, por mais que hoje a gente tenha o ChatGPT, a gente não chegou lá. Né? E eu acho que nessa próxima década aí ninguém vai conseguir substituir o ser humano, porque a gente é incrível. E eu estava lendo outro dia, né, falando dos cientistas, não sei o quê, eu falei, tá, você vê o ChatGPT, por exemplo, criar uma coisa, mas você vê o bebê aprendendo também sem código nenhum, e aquilo é fascinante. O cérebro humano é fascinante, ninguém vai substituir isso. Né? E a gente é tão pró-vida, a gente tem, enfim, todos os mistérios da natureza, da vida humana. Eu acho que a gente precisa olhar a ferramenta como o papel dela mesmo. Né? Automatiza aí o que você consegue e vamos ficar aqui com a parte boa. Mas experimenta depois o ChatGPT, você vai ver. Vou tentar. Obrigado. Sem colocar dado confidencial. Eu sou Gustavo, sou professor também aqui de Ética e Inteligência Artificial. E eu tenho uma pergunta para a Lauren, que é, de fato, a questão da relação entre a iniciativa privada e o poder público. Né? A gente fala sobre regulação através do Estado, mas é, pelo menos, um caminho já estabelecido de cobrança de exercício da cidadania. Querendo ou não, por mais que eu faça uma crítica sobre as nossas instituições, eu, como cientista político, tenho muitas, a todas elas, são pessoas que foram eleitas para estar lá. Eu posso não gostar da opinião delas, eu posso não
compactuar com a ideologia que elas representam, mas eu reconheço a legitimidade das nossas instituições políticas, que estão regulando, né, e tem uma rastreabilidade da ação deles, tem uma transparência ou existem formas de depois eles serem investigados, cobrados criminalmente, inclusive caso eles se envolvam em algum tipo de corrupção, algo do tipo. Quando a gente atribui muito poder a grandes empresas, principalmente empresas que não são de origem brasileira, o nosso poder de cobrança enquanto cidadão diminui e é esvaziado radicalmente. Então, num momento em que a gente discute muito ESG, governabilidade, responsabilidade social das empresas, como, por exemplo, que a Microsoft, se é que existe alguma política nesse sentido, né, mas eu imagino que sim, como que a Microsoft vem trabalhando essa capacidade de resposta para uma sociedade brasileira que, primeiro, não é a sociedade sede da empresa, né, mas é uma sociedade onde ela atua, e se existe algum tipo de mecanismo, se existe algum tipo de transparência, quem que eu posso consultar, quem que eu posso cobrar, caso eu discorde ou queira algum tipo de resposta. Sim, tem uma resposta para você. A gente fala na Microsoft de IA responsável. Entendo a preocupação e a discussão hoje que está bem contaminada, né, de big techs, multinacionais e tal. Tem uma resposta para isso. A Microsoft é Microsoft Brasil, a Meta é Meta Brasil, a Amazon é a Amazon Brasil, porque todo mundo precisa ter um CNPJ para estar aqui no Brasil, né? E a gente tem ainda a IN 05 que fala que a gente precisa manter os dados aqui localizados, que é uma outra discussão. Mas a questão da transparência, rastreabilidade, que é um dos princípios quando a gente fala de inteligência artificial, dá sim para ser comprovado depois. E aí eu vou falar como é na Microsoft, mas pedir para vocês para terem um olhar de que a Microsoft é uma empresa multinacional com investimento bilionário em inteligência artificial e que a gente não espera que startups tenham o mesmo modelo de governança que a gente tem, né? E aí, a missão da Microsoft é capacitar toda pessoa e toda organização do planeta a alcançar mais. Essa missão é linda, né? E, com isso, vem um senso de responsabilidade gigantesco. Então, na Microsoft, quando a gente fala de IA responsável, a gente tem 3 níveis de governança. A gente tem a parte de policy, que vai auxiliar os governos a como trazer os princípios, e os princípios que a Microsoft desenvolveu são muito alinhados ao da OCDE, que, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa pensar de forma global. Então, está lá, endereçando, ajudando os países a modificar e a influenciar as políticas públicas e regulatórias também. A gente tem o Comitê de Ética. Então, na Microsoft, a gente considera o uso sensível de inteligência artificial, todo uso, independente de regulamentação, todo uso de inteligência artificial que prejudique psicologicamente ou fisicamente o humano, que afete o direito fundamental, que seja ligado à saúde, ou que tenha alguma consequência que impeça uma pessoa de conseguir alguma coisa, como crédito, como a gente é contra reconhecimento facial pelo uso do poder público, e aí por assim vai. Então, toda vez que a Microsoft desenvolve um sistema de inteligência artificial de uso sensível, automaticamente ele vai para esse grupo de engenheiros que tem um olhar diverso, para fazer todos os testes e passar por todo o framework que foi desenvolvido para usos sensíveis. E tem os champions dentro da Microsoft, que são pessoas aleatórias, espalhadas no mundo inteiro, que vão se sentar, quando chamadas, para olhar o caso específico que levantou alguma questão de ética e tal. Isso custa dinheiro. Essas pessoas, tirando os champions, elas são exclusivas para pensar em ética e uso responsável. Isso não são todas as empresas que conseguem fazer. E, na Microsoft, a gente tem um Transparency Sheet. Se você for no Azure, né, que é nosso, que é onde ficam as APIs de inteligência artificial da Microsoft, vai ter lá o Transparency Sheet, te falando exatamente o que é feito com seus dados, onde eles são armazenados, como é que o algoritmo foi treinado, né, qual é a responsabilidade de quem, porque a gente entende, sim, que precisa ter responsabilização na cadeia de inteligência artificial, mas é preciso ter o cuidado, diferente do que a Comissão de Juristas propôs, porque cada uso
de um sistema de inteligência artificial é único. Eu não consigo generalizar uma cadeia de responsabilidade como se IA fosse assim genérica para tudo, né? Não é assim que funciona. Por isso que a gente defende que é preciso analisar o caso a caso mesmo, é no contexto. Eu não consigo generalizar um uso de sistema de inteligência artificial. E aí tem a documentação. Então, sempre a gente fala, a gente documenta. Treinou o algoritmo? Qual foi a sua base de dados? Fez teste? Documenta. Quantos testes você fez? Né? Com quais grupos que você executou o teste? Você vai documentando tudo. Como a gente ainda não tem uma lei que obriga quais documentos você precisa guardar, essa é a forma de você provar que você teve cuidado, né? Que você procurou mitigar todos os vieses ali naquela hora. Acho que esse é um dos caminhos, né? Assim, e tem que lembrar que hoje o maior risco da empresa é reputacional. Ninguém vai querer estar associado com um vazamento de dados ou com um sistema de inteligência artificial que prejudicou alguém. Nenhuma empresa séria vai querer estar associada a um risco reputacional. Então, essa preocupação é nossa, por isso que a gente defende a autorregulação regulada. O setor privado, a gente já se autorregula. Eu tenho princípios, eu tenho frameworks, eu tenho auditorias externas, eu me cobro relatórios de transparência. É claro que eu estou falando de uma multinacional, a gente precisa limitar diretrizes para que todas as empresas façam o mesmo. Mas eu acho que também a gente precisa ter um outro olhar, de pensar que a empresa tem muito a perder se ela foi responsável no uso da inteligência artificial também. Mais perguntas? Tem mais uma repetida ali. Cadê? Só mais uma. Eu queria saber também o que você pensa dessa questão, que eu acho que está bastante em voga agora, que é a responsabilização de plataformas legalmente. Então, eu, particularmente, acredito que, quando você faz isso, faz exatamente o que acontece ali que você mencionou, é que você para o processo criativo. Então, ao invés das pessoas se expressarem o que elas querem expressar e, de repente, a gente conseguir tirar alguma coisa boa disso, a gente já mata na raiz, porque, por exemplo, o Instagram vai ser responsável por tudo que é postado ali. O YouTube é a mesma coisa. Recentemente, na Europa, teve isso. Então, se você acredita que, de fato, essa regulação e responsabilização de plataformas ela é benéfica para a sociedade ou não? Mas eu acho que é uma preocupação global, é uma preocupação genuína, que as plataformas todas têm. Mas eu acho que não compete às plataformas, né? A gente precisa endereçar cada órgão, cada autoridade com o seu devido poder. Não dá para transferir e dar autoridade de polícia para uma empresa. Porque, senão, o que vai acontecer é, na dúvida, eu vou tirar tudo, né? Imagina, um colega do Google foi defender uma posição e foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes. Assim, não acho que é esse o ambiente que a gente precise, né, conviver. Eu acho que dá para tratar desses assuntos de forma saudável, de forma democrática. É uma preocupação, sim, das empresas multinacionais, né, das big techs, porque, de novo, é reputacional, é a questão da responsabilidade que a gente tem, né, a gente provê um serviço. E o mais perigoso é que, de novo, né, se a gente lê como está previsto lá na lei, plataforma é absolutamente tudo. É tudo. E aí, quando a gente vai discutir com o executivo, a gente fala, olha, vocês estão pensando nas tais big techs, que não vão sofrer absolutamente nada, porque a máquina é gigante, você vai pegar só a pequena e a média empresa. Porque todas as empresas hoje são de plataforma. Todas usam uma plataforma, né? E eles ainda estão dizendo que, no relatório, eles ainda vão baixar mais ainda o número de usuários, enfim, nem sei como é que está. Mas é isso, é uma imagem enviesada, contaminada, mirando um grupo pequeno de empresas grandes, mas que vai escapar e passar pela tangente de toda a regulamentação, porque é isso que a gente faz, e vai mirar só nas pequenas e médias empresas, que vão sofrer todas as consequências. Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter, aliada setor privado, setor público, academia, sociedade civil, todo mundo, para a gente tentar chegar num equilíbrio, numa posição que funcione, né? É um problema, a gente sabe,
tem consequências catastróficas, infelizmente, mas não acho que seja na base da censura que a gente vai conseguir resolver essa questão, né? E nem responsabilizando apenas as plataformas, porque é uma plataforma, como diz, né? O dono da informação é quem colocou. Então, a gente precisa ter essa conversa mais amadurecida. Eu sei que já veio, né? Vem sido debatida há bastante tempo, mas, por conta do que aconteceu nas escolas, rolou um Swift aí maluco, enfim, e eu acho que quem fala contra parece que está defendendo o outro lado, e não é isso, né? Não é preto no branco, a gente precisa realmente ter uma conversa madura, acho que de adultos sentados à mesa mesmo, para a gente ver e colocar na caixinha cada um sendo responsável pelo quê e como a gente consegue juntos resolver isso. Mas é um problema sério, aí a gente ainda vai ter bastante discussão. Vamos ver, espero que mudem um pouquinho o cenário, né, e consigam apaziguar para entender que não é tão simples quanto as plataformas serem responsáveis por retirar o conteúdo, porque a gente está falando de direitos fundamentais aqui, é muita coisa envolvida. Obrigado. Mais alguma participação? Se não, vou te fazer mais uma pergunta, Lauren. Como que você vê internacionalmente esse debate? A gente está falando muito do Brasil, e o Brasil olha muito para a União Europeia, né? Mas para onde mais que o Brasil poderia estar olhando quando ele está pensando em regulação tecnológica, especificamente regulação de inteligência artificial? Aqui vou aproveitar para fazer um super elogio ao Diogo. Quando ele estava presidindo a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, a gente fez um trabalho em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com um produto chamado Benchmarking. E aí a gente fez esse benchmarking de regulação, políticas públicas de inteligência artificial com 5 mercados. Né? Porque sempre que a gente vai falar sobre regulação de inteligência artificial, todo mundo fala da União Europeia. E o Brasil tem uma mania de copiar a União Europeia. Eu queria entender por quê. Né? Já veio o GDPR, a gente não aprendeu nada com os erros. Aí agora a inteligência artificial. E quando a gente fala, a União Europeia está especificamente se protegendo porque ela não desenvolve a inteligência artificial. Né? O Brasil quer copiar o quê? Vamos desenvolver, então. Né? Vamos proteger quem? E vamos olhar outros mercados. E aí, então, os Estados Unidos, que a gente comentou aqui no começo. Os Estados Unidos, de novo, é pró-inovação. Né? A Casa Branca publicou os princípios e as agências reguladoras agem de forma com a sua atuação nos setores que elas atuam. Isso é a forma, inclusive, que o Brasil atua hoje. A nossa Anvisa já regula o sistema de inteligência artificial para a saúde. Então, não tem nenhum vazio aqui legislativo, a gente já está bem amparado nesse sentido. Mas o que eu acho interessante do estudo da ENAP é que a gente pegou, por exemplo, países como o Japão. O Japão está pensando numa regulação, mas de forma tranquila, com debate envolvendo setor privado, setor público, academia, e, ao mesmo tempo, pensando em política pública. Tudo isso que a gente está falando aqui, a questão de capacitação, preparação da força de trabalho, pesquisa e desenvolvimento, eles estão fazendo também. Então, é um esforço conjunto, é ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a diferença. Né? A gente precisa olhar outros exemplos que sejam benéficos ao Brasil. Reino Unido, que saiu da União Europeia. O Reino Unido fez uma coisa fantástica. O Reino Unido investiu dinheiro e tempo para capacitar os funcionários públicos. Eles falaram, epa, espera aí, inteligência artificial vai ser importante, mas a minha máquina pública não entende absolutamente nada. Vou capacitá-los. Capacitou todo mundo. Então, tá, agora vocês sabem o que é inteligência artificial, sabem usar, então vamos falar sobre regulação de inteligência artificial. E agora eles estão debatendo isso no Reino Unido de forma tranquila, sem esse oba-oba que a União Europeia está fazendo, né, de olhar de forma restritiva, já partindo do pressuposto que as empresas são maldosas e que a gente só quer roubar os dados das pessoas, mas olhando para os benefícios da tecnologia. Só que, de novo, a gente só consegue fazer esse exercício se a gente conhece a tecnologia. Então, acho que esse exemplo do Reino Unido é sensacional, porque o governo teve o cuidado de capacitar os funcionários públicos para poderem falar sobre uma tecnologia que vai estar aqui ainda por anos e anos. Austrália também. Eu brinco que a inteligência artificial no Brasil só vai ser importante quando for agenda de Estado. Ainda não é. Né? A gente fala muito no Congresso, a gente tem a nossa estratégia brasileira de inteligência artificial, e é uma crítica que eu faço aos colegas do Ministério, falo isso precisa ser uma agenda de Estado, precisa estar na Presidência da República. Precisa entender que
a inteligência artificial impacta todo o desenvolvimento econômico do Brasil, né? É o novo petróleo, se for resumir. E a Austrália fez o plano de que até 2030, audacioso, ela vai ser líder em inteligência artificial. A Austrália. E a Austrália é interessante, né? Eles falam, a gente já fica longe, ninguém conhece a gente tem que ser, o que a gente faz, a gente tem que ser bom. Então, os planos são sempre audaciosos. Mas é um plano de Estado, com orçamento real. Então, eles estão investindo em capacitação, no ensino médio, no ensino... também os acadêmicos, né, para formar engenheiros e pensando na mão de obra, tudo isso que a gente está falando e também atualizando todo o sistema de legislação deles. Então, eu acho que a gente tem inúmeros exemplos que não só a União Europeia, acho que um exemplo bom da União Europeia que a gente pode pegar é o longo processo de debate que houve lá, né, que já está há 5 anos falando sobre o assunto. Acho que isso é um ponto positivo. Também achar consenso entre todos os países é algo que é desafiador, mas o Brasil precisa parar com a síndrome, né, de vira-lata e realmente olhar para dentro com as necessidades reais que a gente tem. E não importar uma lei pronta ou criar algo surreal em cima daquilo, né, porque o texto da Comissão de Juristas ainda conseguiu colocar mais restrição em cima de um texto já restritivo. Então, acho que a gente precisa olhar dentro de casa, ver quais são os nossos problemas, quais são as nossas dores e trabalhar com as ferramentas que a gente tem para resolver e colocar o Brasil aí na corrida da inovação, né, colocar o Brasil no centro da criatividade que a gente já tem, né, e fazer com que a gente participe de par e passo, como a gente participa de todas as discussões globais. O Brasil participa das discussões da OCDE, o Brasil participa das discussões da Unesco, o Brasil participa da discussão do GEPAI, a gente está no âmbito internacional, né, a gente já está participando dessa discussão. A gente precisa só trazer aqui internamente, fazer com que todo mundo saiba disso, mas é um caminho aí bacana que a gente vai ver os próximos cenários, tem muita coisa para acontecer. Obrigado, Lauren. Não sei se tem mais alguma participação, mas tem um ponto legal, né, nisso que você está falando aí de outros exemplos, que é pensar em usar IA como solução. Né? Isso que você falou do Reino Unido, pensando, olha, a gente tem que construir soluções de políticas públicas e, portanto, nós temos que estar equipados para construir essas soluções. Esse é um artigo na The Atlantic, eu acho, semana passada, falando, olha, o pessoal tem muita preocupação com os vieses da inteligência artificial, mas os vieses do sistema de justiça, por exemplo. Eles estavam vendo vários vieses que o sistema de justiça americano tem. Na verdade, a inteligência artificial pode ajudar a corrigir o viés do juiz, o juiz que julga pela aparência, viés em processos seletivos. Então, também tem essa parte de correção da IA. E aí, eu acho que nada disso vai acontecer se a gente não preparar, né, intelectualmente a inteligência humana para conseguir usar a inteligência artificial. Mas, Lauren, a gente está chegando no final aqui. Eu quero agradecer demais pelo teu tempo, agradecer também a todos que ficaram e contribuíram para essa conversa super rica e deixar para que você faça as suas considerações finais para a gente terminar o nosso evento. Gente, eu que agradeço. Obrigada mesmo por terem me ouvido aqui. Obrigada pela participação. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite também. Estou à disposição. Aqui eu preciso de ajuda, né, Diogo? A gente precisa de ajuda de vocês. Então, é essa troca que a gente ganha. E, enfim, desejo muito sucesso para vocês, desejo sucesso aos professores, boa sorte aí com o ChatGPT. Tenho certeza que vocês vão encontrar o equilíbrio para usar a ferramenta como se deve. E eu acho que vou roubar a sua fala, Diogo, que foi incrível. É pensar a IA como solução. A gente tem aí um futuro brilhante pela frente de descobertas. Períodos de um mês, a gente já está tendo evoluções na IA que são assim, substanciais, de fato, né? E a gente está podendo viver isso. Então, está aberto às novidades que vêm. Desejo sucesso a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade.